espaço aí que a gente fez. Arthur, pode começar. Beleza. Um bom dia a todos. Eu sou o acadêmico Arthur Felipe Golim Silveira. O tema de projeto é o impacto da morte de pacientes hospitalizados para a equipe de enfermagem, com orientação da professora doutora Maria Cristina Paganini. Nas culturas ocidentais, o medo da morte ele se denota desde a infância, né? Quando a gente passa a entender ela como a perda de alguém querido. Contudo, o significado da morte ele foi se moldando com o passar do tempo. Segundo os dados da OMS, os conceitos de cuidados paliativos, que são extremamente importantes a gente abordar quando a gente lida com o processo de luto do morte e morrer, são os cuidados visando melhorar a qualidade de vida dos pacientes e também de seus familiares no enfrentamento de doenças por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. De acordo com a... De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, em 2018, as principais causas de morte no mundo são, em sequência, cardiopatias isquêmicas, acidente vascular cerebral, doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções das vias respiratórias inferiores, Alzheimer e outras demências, câncer de pulmão, traqueia e brônquios, diabetes mellitus, acidentes de trânsito, doenças diarreicas e ainda hoje a tuberculose. Em dados mais relevantes da Organização Mundial da Saúde de 2021, referente à Covid, são significativos, referem que ela pode ter sido responsável por 1,2 milhões de mortes a mais das registradas pela doença, ou seja, números pelo menos 2 a 3 vezes maiores dos relatados, o que impacta diretamente no trabalho de enfermagem nesse processo de luto. Existem diversos significados quando a gente fala ali da morte, né? Por mais que o vínculo entre o profissional e o paciente ele não esteja consolidado, efetivamente, os profissionais ainda são despreparados para lidar com a morte desses pacientes que estão hospitalizados. A equipe de enfermagem ela vai ter um papel fundamental ali durante a assistência não só do paciente, mas também as famílias durante esse processo de morte e morrer, pois muitos desses profissionais acompanham todo o desenvolvimento do cuidado, tanto na admissão até o momento da alta. Como justificativa, o tema da pesquisa foi escolhido devido aos estágios curriculares, dos quais eu consegui acompanhar ali a frustração da equipe de enfermagem, que muitas vezes é esquecida ao lidar com a perda dos pacientes, tanto paliativos quanto em estado grave, dos quais muitas vezes o cuidado de equipe já não lhes garantia mais a recuperação da saúde, e somente o conforto com a morte e preparação para lidar com o luto do processo de morte e morrer. O objetivo é retratar o impacto da morte dos pacientes hospitalizados, em especial os graves e paliativos, para a equipe de enfermagem que presta o cuidado. Como metodologia, o estudo foi realizado pelo método de revisão bibliográfica, porque esse tipo de estudo ele possibilita um conhecimento mais aprofundado no assunto de interesse e todos os artigos foram pesquisados na plataforma de acordo com o tema correlacionado. A fonte de buscas foi feita através da BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, e os descritores foram analisados no DEX, Descritores em Ciências da Saúde. Os descritores utilizados foram morte, enfermagem, paciente, atitude frente à morte. E os filtros aplicados foram textos completos, publicações dos últimos 5 anos de acordo com a plataforma BVS, que incluem de 2017 a 2022, além de livros e teses pertinentes ao assunto, todos no idioma português, com assuntos principais: atitude frente à morte, assistência terminal, morte, enfermagem de cuidados paliativos na terminalidade da vida, cuidados de enfermagem, cuidados paliativos, atitude do pessoal de saúde, relações enfermeiro-paciente e papel do profissional de enfermagem. Na base de dados foram encontrados 1.384 artigos. Após a aplicação de todos os filtros, foram encontrados 17. Mas artigos duplicados a gente encontrou 2. Então, acabei separando e excluindo por repetição. Os artigos todos lidos na íntegra, incluídos na revisão, totalizaram 15. Foi desenvolvido um gráfico para melhor visualização dos anos de publicação. A gente encontra em 2017 3 artigos, em 2018 6 artigos, em 2019 apenas um artigo, em 2020 e 2021 2 artigos por ano, e em 2022 um artigo também. Na constituição da equipe multiprofissional, a enfermagem ainda hoje é a que passa mais tempo e com maior proximidade da pessoa enferma, né? Sendo as atitudes desenvolvidas por esses profissionais, querendo ou não, uma demonstração dos seus sentimentos e das suas intenções, correlacionando o cuidado com a forma de como esses profissionais também vão vivenciar o processo de morte e morrer do paciente. O cuidado direto do profissional com o paciente acaba desenvolvendo um certo vínculo afetivo entre esse profissional e esse paciente.
Esse comportamento do profissional de saúde, ele difere de preferência do paciente, né? Então, não é um quesito de preferência, é uma questão de uma visão mais humana, mais holística, com aquele paciente que está enlutado por esse tipo de processo, né? Esse tipo de comportamento, ele acaba desenvolvendo uma base de segurança, tanto para familiares quanto para o profissional, né? E quando essa base de segurança ela é rompida por esse processo ou até mesmo pela morte, acaba gerando um luto e um sofrimento tanto no profissional quanto no familiar, sendo essa uma resposta natural de todos os seres humanos. Os profissionais que se colocam sobre o cuidado na finitude humana, eles vivenciam o processo mais temido pela humanidade até hoje, que é a morte. Nesse processo, vão expressar sentimentos opostos, como sofrimento pessoal e comunitário, os desejos, vivências do cuidado, entre muitos outros. Os problemas provocados, entre aspas, pelo paciente enlutado, pelo processo de morte e morrer, são naturalmente refletidos em elementos mediadores, cujos quais são a equipe de enfermagem que presta o cuidado. Essa equipe vai desenvolver sentimentos como ansiedade, depressão, confusão, angústia e tudo mais, porque o cuidado de enfermagem ele vai além somente do cuidado físico. Ele envolve o cuidado psicológico, o cuidado espiritual, entre muitos outros. Então, esses profissionais, principalmente o enfermeiro, ele deve ter um preparo adequado para definir importantes questões que são responsabilidades da profissão, né? O conhecido distanciamento profissional por parte da equipe de enfermagem com o paciente, ele é visto como uma rota de escape, né? Então, é como se o profissional ele se blindasse perante esse tipo de processo para que não ultrapassasse as barreiras intra-hospitalares e começasse a afetar a vida pessoal desse profissional, né? Então, em uma vivência comunitária, né? Para que não interferisse nas rotinas do dia a dia desse profissional. Atualmente, a gente vê muitas síndromes sendo desenvolvidas por esses profissionais, e uma delas mais referida é a síndrome de Burnout. Né? A síndrome de Burnout ela é designada como um estado total de exaustão, tanto emocional quanto física e mental, desenvolvida por um contato ali direto e estressante com o vínculo empregatício. Né? Então, ela vai gerar ali desmotivação diária, mal-estar interno, desinteresse profissional e pessoal, além de insatisfação ocupacional, prejudicando tanto o meio interno quanto o meio externo da rotina hospitalar desse profissional. Sentimentos de sofrimento, dor e angústia diante das mortes dos pacientes hospitalizados, eles vão se interligar diretamente com a formação acadêmica. Por quê? Porque esse tema ele é pouquíssimo abordado. Então, a gente tem hoje em dia ainda um enfoque em questões biomédicas, científicas e técnicas. Então, os futuros profissionais ainda hoje são despreparados para lidar com esse processo de morte e morrer. Portanto, as escolas de enfermagem, elas devem capacitar os profissionais para que, além de tecnicamente competentes, eles desenvolvam habilidades para trabalhar com os próprios sentimentos e usar esses sentimentos de maneira efetiva no cuidado do paciente, né? Então, usar a favor. É visado que caso esses futuros profissionais eles não sejam capacitados desde a formação, eles vão desenvolver vários sentimentos já na formação acadêmica, como a tristeza, a insatisfação, a ansiedade, sensação de culpa, insegurança, depressão, a sentimento ali de fracasso, de baixa autoestima, de impotência, raiva e frustração. Na década de 1980, o conceito de cuidados paliativos, como já citado na introdução, ele foi iniciado. Contudo, no Brasil, ele se tornou uma questão de enfoque na área da medicina, na área de enfermagem, somente em 2011. Né? No Brasil, desde 2003, a Política Nacional de Humanização, a PNH, ela já tem remanejado processos de valorização. Então, um cuidado visando a autonomia dos conceitos dos cuidados paliativos, a autonomia do profissional, um cuidado integrado a esse paciente, né? Então, é necessário referenciar que, ao longo dessas últimas 5 décadas, vem evoluindo esse conceito, ou seja, servir o paciente no final de vida. Então, não tentar medidas curativas necessariamente, somente prestar aquele cuidado natural, né, no final ali da trajetória da doença. Então, o manejo de sintomas, a comunicação efetiva, os cuidados psicossociais, tudo isso envolve a tomada de decisões por parte da equipe de enfermagem também. Como conclusão, atualmente percebe-se a dificuldade dos profissionais em separar o meio profissional do particular. Isso se deve pela falta de conhecimento e estudos detalhados sobre o tema, assim como o reduzido acompanhamento aos profissionais de enfermagem, vista que esses lidam todos os dias com o processo de morte e morrer. A ineficácia de comunicação é percebida desde a formação profissional, ou seja, a graduação, pois visa a falta de matérias específicas durante a graduação referidas ao tema. Os efeitos provocados pela morte desses pacientes nos profissionais são diversos. Entre eles estão presentes a tristeza, a frustração, a angústia, e em casos mais graves é referido até mesmo a depressão e a síndrome de Burnout, no qual exige ali um acompanhamento de outros profissionais da equipe multidisciplinar para tratamento desse profissional.
e daí seguem as referências do trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção e obrigado à orientação da professora. Arthur, parabéns, 10 minutos certinhos, hein? Treinou, né? Teu trabalho está impecável, inúmeras correções, né, Arthur, nesse espaço de tempo aí, acho que isso deu qualidade, também a tua assim, presteza, né, em toda a orientação dada, então acho que realmente o trabalho ficou interessante, a apresentação também muito boa, muito motivada, né, muito bom, viu? Continue aí, que você tem um caminho brilhante também, viu? Muito obrigado, professora. Tá bom, um abraço. Abraço.